Procurando aqui entrada de ar falsa do Corsinha Classic. E às vezes a gente procura nas mangueiras mais finas, né, que vem da selenoide, talvez outras partezinhas ali por trás do corpo borboleta, que é esse que está aqui na minha mão, né, onde fica aqui a válvula da lenta. Também tem a válvula aqui a parte aqui do acelerador do lado oposto. Mas, na verdade, a gente acaba encontrando uma entrada de furacão, né? Você pode ver aqui pela sujeira da agulha do gás, de entrada do gás, que essa sujeira toda está vindo do filtro, que já estava gasto, com aparência de ter sido lavado e reaproveitado, mas como ele molhou, ele amoleceu e logo dobrou, né, com a pressão da puxada do ar, porque isso aqui puxa, é uma pressão muito grande quando puxa para dentro da carburação, ali da carburação, para dentro da onde faz a mistura, né, que agora eu esqueci o nome. E aí o filtro também dobrou e estava com toda a passagem aberta, todo o ar que vinha de fora do carro não passava pelo filtro, passava direto para dentro do corpo borboleta. Então, a segunda tentativa que a gente está fazendo aí de tentar tirar aquela aceleração, né, de quando você liga e ele vai lá para 2.000, 2.500 giros. A gente conferiu todas as partes mais simples, achou uma abertura na válvula selenoide que vai ligada ao aquecedor do carro, tá? Se você retirou o aquecedor, procura ver aí se o seu mecânico se precisa tampar aquela entrada de ar. Com certeza precisa, porque ali não tem filtro, tá? O filtro da válvula selenoide ela é escondida em cima, você tem que abrir uma tampinha que é quase imperceptível para encontrar o filtro. Então são várias possibilidades de entrada de ar, né, de entrada de ar falso. Nesse caso aqui é a entrada de um furacão ou de um tufão, que aqui no Brasil tem, né? Aqui não tem furacão, aí entra um tufão. A mangueira também de ar estava frouxa, né? Com uma borracha exercendo pressão sobre ela, que fez até gastar um pouco aqui do encaixe do corpo borboleta. Vou tirar aqui para você ver. Dá até para a gente ver aqui, ó, é visível, tá vendo aquela linha ali, ó? Aquele é um desgaste porque algo ficou pressionando e o motor vibrando, essa vibração causou um desgaste na entrada. Talvez a gente tenha que trocar o corpo borboleta todo, né? Se não der mais para lacrar essa entrada. Ou mandar fazer uma peça nova, tá? Essa peça aqui ela é feita em torno, né? Você pode ver aí o material, agora eu esqueci o nome, é uma espécie de, como fosse uma cera, né? Dura, eu esqueci o nome agora, que dá um plástico. E aí você manda fazer, e ela é feita torneada. Aí manda fazer com um pouquinho mais larga aqui, onde eu estou segurando aqui, ó. Aí ela vai dar um encaixe perfeito ali. Então tem que ver o que é mais barato, se é mais barato fazer essa peça ou trocar o corpo borboleta inteiro. Eu tenho a impressão que é mais barato fazer a peça, né? Mas aí, forte abraço, né? E a gente vai lutando aqui como sempre. Bom, a gente estava mostrando lá para vocês as peças, né? Já que eu estava apenas levando para lavar. E agora eu vou mostrar aqui perto do carro, né? A nossa intenção não é mostrar como conserta, eu não conheço, tá? O Corsa para mim é novidade, estou mais habituado ao Gol, ao Voyage, né? Sempre tive carro da Volkswagen e é a primeira vez que eu estou lidando com Chevrolet. Aliás, eu tive uma Opala 73, né? Apesar de muitas vezes isso não tem nada a ver com a história. Mas veja bem, a caixa de filtro aqui, tá? Esse fundo aqui não tem problema, essa sujeira, né? Ó, a sujeira aqui tá bem sujo, pra gente ver aqui, ó. Por quê? Porque aqui é a entrada de ar, né? A entrada vem daqui da frente, aqui, ó. Pega aqui por baixo, entra para a parte de baixo e vai ser sugado para jogar para dentro ali da admissão, né? E fazer então a mistura para poder distribuir para os bicos. Sendo que quando o filtro ele é colocado aqui em cima, esse ar tem que passar pelo filtro. E a gente observa que esse filtro aqui ele já está para lá da sua vida útil. Então mais ou menos ele estava assim, ó. Tá? Quando a gente tirou. Se você olhar aqui, ó, aqui tem uns buracos aqui, onde eu estou enfiando meu dedo, tá vendo? Isso aqui é passagem de ar, então o ar de baixo está passando para o lado de cima sem passar pelo filtro, fora as outras aberturas nas laterais. Isso então aqui o filtro o lugar dele é ali, ó, na lata de lixo, né?
Não serve para nada esse filtro. Tá até com a aparência de que foi lavado. A peça aqui agora, tá vendo, ó, a agulha do gás, né? Eu chamo de agulha porque parece uma agulha. Não fiz uma lavagem muito exagerada não, para não estar usando nenhum produto que depois venha dar problema. Então você vê que agora já está bem diferente. O corpo borboleta também, né? Tá limpo, tá? É a mesma coisa, não fiz uma lavagem muito severa, passei um WD, passei uma água e a gente depois vai colocar no lugar. O certo aqui era eu ter adquirido já antes de desmontar uma nova junta, né? Para que eu colocasse uma junta aqui novinha que não estivesse ressecada. O certo então era até eu parar aqui agora e ir lá comprar essa junta, e já que tem que comprar o filtro também, né? Tá? Então às vezes a gente procura a entrada de ar falsa aqui, ó, nessa mangueirinha aqui, ó, nessa peça que está do lado do reservatório de água. Essa mangueirinha ela pode dar uma entrada de ar falsa, ela vem aqui por trás e é ligada no corpo borboleta, abaixo desse sensor. Isso aqui também é um sensor que mal colocado pode dar uma entrada de ar falsa, tá? E aqui nós temos a solenoide que vai lá pro aquecedor, mas ela também tem uma parte que vem aqui, ó, tá vendo, ó? Que ela vem pro vácuo e ao mesmo tempo ela entra aqui onde faz a mistura do ar, tá vendo? Ela liga aqui, daqui e junta. Então, sem essa peça daqui, ó, que tá aberta aqui, tá vendo aqui aberto, ó. O que essa válvula vai fazer? Ao invés dela puxar o ar pelo filtrozinho, que é esse filtrozinho aqui em cima, ela vai puxar o ar por esse orifício que está aberto, que na verdade a função dele é fazer a ligação com o aquecedor de ar do carro. Só que como a gente vive num país muito quente, as pessoas vão lá e desligam isso para não ter problema de vazamento de água, porque ele usa a água do motor quente para aquecer o veículo por dentro. Mas não é o nosso caso, a não ser mais para o sul do Brasil. Agora aqui no Rio de Janeiro já viu, né? Para que a gente vai esquentar carro aqui? Já é um calor infernal. Então essas são as peças que às vezes podem dar problema. Ocorre que aqui nesse carro em especial foi colocado uma proteção. Eu não sei se isso é original do Corsa, tá? Mas essa borracha grossa aqui que vocês estão vendo, ela estava em cima do alternador, separando toda a parte elétrica da parte de baixo. E o que acontece? Ela ficou então forçando essa espécie de mangueira aqui, que ela pega o ar do filtro e joga para dentro dali da admissão, tá? Como ela ficou forçando, ficou uma abertura. Se você olhar direitinho, ó, a borracha tá toda, ela já puxou a sujeira do filtro, né, que já estava aberto, e a borracha em si também, ela ficou com sinal de abertura. Ó, quando a gente vê que tem mancha, aonde a braçadeira era para estar apertando e não deixando mancha nenhuma de poeira, é porque tem alguma entrada de ar. Aqui mesmo, deixa eu tentar achar a posição aqui da entrada de ar dela aqui. Olha, bem aqui na direção desse... Tentar no solta pior. No solta pior. Na direção desses negócios aqui, se você olhar aqui, você vai ver que está um pouquinho amarelo, né? Ó, é uma entrada ali, tá vendo? Ó? Como tem uma passagenzinha bem aqui, ó. Aqui assim tá passando ar. Então ela tá puxando um ar externo. E tudo isso altera a aceleração do carro. Aí você não tem uma lenta boa. E de repente você vai no mecânico e sai trocando tudo. Troca todas as peças e não resolve nada. Quando na verdade o problema provém de uma má manutenção, né? Um mau uso. A tampa também do filtro, aqui da caixa do filtro desse carro tá quebrada, né? Aqui você pode ver que ela tá aqui, ó, quebrada aqui, e aqui as travas. O que ocorre? Se isso aqui não estiver bem fechado, também vai dar entrada de ar por cima. E em cima já é a parte do ar filtrado, tá? Você tem que ter ideia de que o ar que não está sendo filtrado é o de baixo, que é puxado. Aqui embaixo não tem problema. Essa tubulação é só para proteger da entrada de água, né? Mas a parte de baixo, o ar sujo não tem problema. O que ele não pode ficar sujo é essa tampa de cima. E veja o estado dessa tampa de cima, tá? Aqui você vai ver
o quanto tem sujeira aqui dentro. Essa poeira não pode estar aqui, ela vai parar dentro do coletor. Tá? No caso aqui do corpo borboleta, né? A gente está acostumado com carro velho, usa alguns termos mais antigos. Tá? Então toda essa poeira ela vai parar no corpo borboleta e dali ele vai para a admissão, vai misturar com o seu combustível, vai entupir os bicos, vai dar problema de aceleração indevida e aí a gente vai tomando aquele couro e perdendo dinheiro com consumo de combustível em excesso. Né? Tá? Então vamos ver se a gente compra tanto aqui a nossa, a gente esquece até o nome dos negócios, né? É tão mecânico que já dá para perceber que a gente é curioso, né? Mas a nossa junta aqui, ó, que ela também tá com a aparência já de que usou cola, tá bem danificadazinha ela, é melhor trocar mesmo, tá? Aí tem essas borrachinhas aqui também, ó, que a gente tem que estar atento, tá? Que elas podem estar soltas, da entrada de ar falsa também. Na verdade é um conjunto, né? Tá? E se você tiver dúvida, às vezes é melhor nem mexer, é melhor levar para o mecânico e já chega lá falando, olha, o carro tá com sintoma de entrada de ar falso. Aí o cara já vai perceber que você manja de alguma coisa, tá? Ok, então daqui a pouco a gente volta com essas pecinhas novinhas pra gente botar no lugar. Pessoal, a gente aqui agora, ao fazer mais uma limpeza, né? A gente optou fazer a limpeza da mangueira, que estava bem suja por dentro, né? Apesar de que o correto aqui, se o mecânico orientasse a troca dessa mangueira, não estaria errado, tá? Às vezes a gente fica achando que o mecânico está exagerando, mas observem bem aqui que toda essa parte aqui onde encaixa a válvula, uma válvula onde encaixa o sensor, ele foi danificado aqui porque quando mexeu com alguma chave de fenda, alguma coisa. E o que ocorre? Quando essa mangueira vem de fábrica novinha e ela não recebeu ainda temperatura, ela não trabalhou aqui junto do motor, ela vem molinha. Veja que ela tá dura, uma mola que ela tá com a resistência muito grande. Ó, ela não vai, então ela não assume o formato. Quando ela é endurecida, ao mexer aqui na parte do sensor, a pessoa acabou danificando ali os encaixes do sensor. Então também pode provocar uma entrada de ar. Tá? Esse aqui é o sensor, né? Que vai analisar o ar que está passando do filtro para entrar para a admissão, né? E aí então ele vai efetuar a mistura com mais ou menos combustível de acordo com a qualidade do ar, né? Que está entrando, tá? Então esse aqui é o sensor que vai ali. Se ele melhora. Aí, ó. Tá vendo aqui como é que tá mostrando muitos danos na própria peça? Então essa peça ela poderia até estar velha, mas ela tinha que estar com esse aspecto aqui, ó, da ponta, tá vendo? Olha a ponta como a ponta tá com aspecto de peça ainda nova, né? Porque é a parte que fica interna, ela deveria estar toda desse jeito aí, ó. Tá vendo? E não com esses arranhões ali no encaixe, ó. Esses arranhões também causam entrada de ar. Tá? Ela tá um pouco limpa ali porque a gente acabou passando um paninho e limpou. Mas você vê que ela tá bem danificada. E o local dela é aqui, né? Então ali o local também tá danificado. Isso aqui também causa uma entrada de ar. Então às vezes a gente pensa que mexer com entrada de ar falsa por conta da aceleração é uma coisa muito simples. Mas eu não conheço, tá? Estou aqui falando de curioso do Corsa 2.0, admito que não conheço o carro, tá? Mas eu estou vendo que é um negócio bem complexo, ele tem várias ligações umas com as outras e tal, e às vezes a gente cisma que o mecânico está querendo aí tirar algum em cima da gente, mas pode não ser bem assim, tá? Pode ser realmente uma coisa complexa de se mexer, né? Que dá trabalho, o cara vai ter que mexer em vários locais aqui para poder achar, né? Ele tem a ferramenta correta, ele vai conseguir ser mais rápido que a gente, mas tudo indica que são diversas possibilidades. Então, qual delas a gente vai resolver, né? Eu estou fazendo aos poucos, consegui melhorar ele aí durante uns 15 dias, mas ontem ele me apresentou um problema sério e quando eu fui ver, foi no retorno de uma viagem. Quando eu observei, me veio em mente que aquilo estava ocorrendo com o carro quente. Quando eu ligo ele frio,
as mangueiras estão todas justas e apertadas, porque está tudo frio, e ele não faz isso. Mas ontem ao desligá-lo, e depois eu fui acionar novamente o motor para colocar no local melhor, melhor estacionado, que ele estava parado num local de risco, um local que eu moro aqui que tem muito acidente, mesmo estacionado na beira da estrada, na beira da pista, né? E aí quando eu liguei, o carro não desacelerava de jeito nenhum. E liguei mais tarde de novo, mantendo aquela aceleração alta, mas muito alta mesmo. Aí eu falei, como pode? Já olhei todo o restante, as coisas mais simples já foram todas revistas. Então tem alguma entrada de ar, na verdade, grave, né? E aí a gente está achando agora tudo isso, ok? Daqui a pouco a gente está de volta então. Pessoal, a gente foi ali na loja ali do lado, que é aqui perto, né? Buscar o nosso filtro, né? Tá aí o filtro novo. Precinho muito em conta, né? Então acho que não tem nem por que a gente não fazer a manutenção, tá? Vale a pena a gente está fazendo a manutenção desses equipamentos, né? Tão novinho, tão bacana, né? Aí o que acontece? Aqui já tá tirando ali, que eu não coloquei nada no lugar ainda, a gente só tem que ter cuidado com uma coisa, não pode amassar o filtro tem que entrar certinho aqui, tá? Ó, ele fica aqui, ó, perfeitinho, ó, tá vendo? Fechou todas as entradas, agora não tem uma passagem de ar, né? Ó, como ele fica até bonito lá dentro, né? E a gente aproveitou para ver o preço de outras peças e surpreendam-se. Às vezes a gente está com problema no carro por conta de algo tão barato, né? Aí aproveitamos e compramos também essa borracha nessa mangueira para poder trocar devido a esses danos todos aí, ó, né? Então é menos uma coisa ali com risco de ter entrada de problema, tá? E compramos também a junta que vai aqui, né? Porque quando eu fui retirar a outra ela já estava ressecada e acabou rompendo. Como não vende só a junta e eu não tinha o material lá para eu fazer a junta, veio também o kitzinho com todos os anéis aqui, as borrachinhas dos bicos. Então, como a gente pode estar de repente fazendo todo esse trabalho e no final das contas parar numa situação de bico sujo, já fica aqui também a possibilidade da gente trocar o material dali dos bicos de injeção, né? Tá? Então, acredite se quiser, R$60 custou tudo isso. Gente, R$60 para você não ficar tendo problemas com o carro. Olha, borracha novinha, né? Aí vai encaixar aqui no corpo borboleta, que agora tá tudo limpinho. Aqui a junta, né? Então a gente vai tirar agora todas as possibilidades de problema. É claro que ainda tem umas mangueiras antigas que podem estar representando. Inclusive tem até a característica de não ser mangueira original do carro, né? Do carro. A gente vê aqui pela quantidade de aperto aqui que essa abraçadeira tá dando e a marca que ficou aqui, ó, a gente pode observar que essa mangueira ela não é original, ela tá grossa demais. Por isso está deixando essa marca funda. Então pode ter essa possibilidade também, a necessidade de troca de alguma dessas mangueiras. Apesar que se ela está bem apertada, ela não está dando entrada de material, né? Tá, vamos em frente, daqui a pouco a gente traz aí montadinho para você então. Corpo borboleta, ele é um pouquinho chato, esse parafuso aqui de baixo, gente, ele é tão escondido, né? É o pior parafuso para tirar, os outros ainda mais ou menos, mas aquele lá é terrível. Então daqui a pouquinho a gente volta aí com o corpo borboleta no lugar e para colocar a tampa do filtro então, tá ok? Pessoal, aqui a gente tem um detalhe muito importante, tá? Que você nunca deve esquecer. Aliás, dois. Essa mangueirinha que sai desse sensor aqui da frente, ó, tá vendo? Tem um sensor aqui, né? Tá ligado? Tem uma mangueirinha aqui que vai lá para trás. E tem essa mangueirinha que é ligada, essa aqui, ó, a de trás, ela é ligada no corpo borboleta aqui por baixo, tá? Então, geralmente a gente coloca o parafuso aqui e esquece dela,
Então tomar muito cuidado para não esquecê-la. E outra coisa é não esquecer o aterramento aqui, ó. Aqui a gente tem o aterramento, tá? E você vai botar ele aqui onde ele estava, nesse parafuso aqui de cima. Então a gente colocou aqui apenas para dar um suporte, os 2 parafusos, para ficar mais fácil de apertar o de baixo. Aí agora ele tá frouxo, né? A gente vai retirar ele aqui, ó. E lembrar sempre de colocar esse aterramento aqui, tá? Porque para que os sensores funcionem perfeitamente bem. Caso passe alguma corrente estática para o corpo borboleta, ele vai queimar aí os sensores, né? Aqui a gente vê, tem ó, um que está ligado lá, tem o daqui de trás, né? E tem o outro que vai estar ligado na borracha aqui da frente. O da borracha não sofre tanta interferência porque ele já está isolado. Mas qualquer sensor ligado no corpo borboleta sem um aterramento, ele pode sofrer uma descarga de elétrica estática, né? Devido à aceleração, à passagem do ar, tudo que gera atrito gera corrente elétrica, tá bom? E aí precisa desse aterramento, tá? Ok? O filtro vocês já viram aí como é que ficou, né? Ficou certinho, bonitinho, agora todo encaixadinho por cima, né? E depois a gente vai ver se a gente troca então essa mangueira aqui, ó. Pra gente ver aqui, né, a diferença entre a mangueira que a gente está colocando agora, que vai do filtro de ar para a parte ali do corpo borboleta, né? Olha a diferença entre as duas, né? Ó, a gente pode ver que uma está certinha, a outra, e uma é mais flexível, né? E a outra já está bem ressecada, já foi bem consumida pelo tempo, pelo uso, né? Esquenta, esfria, isso é normal acontecer, né? Então aqui a gente vai colocar o sensor aqui, ó. Ele vai ficar encaixadinho, né? O encaixe agora está perfeito. E aí não dá entrada de ar também. Gente, ao montar aqui, né? A gente vai colocar nessa parte de trás aqui, do lado oposto aonde fica o cabo do acelerador. E eu comecei a colocar essa peça primeiro. E depois eu não conseguia colocar o cabo do acelerador no lugar certo. Ele ficava já acelerado e aberto. Então, o que que eu percebi? Que deveria tirar a peça, essa peça aqui de trás, ó, tá? E colocar o cabo do acelerador primeiro. Ele estando no lugar, a gente consegue encaixar aquela peça ali, fica tudo perfeito. Por que que a gente está dando esse alerta aí? Porque você pode fazer a mesma coisa que eu fiz e se não for conhecedor do carro, no caso, como é o meu caso, a gente pode se enrolar um pouquinho, né? Porque tentar descobrir por quê. Por que que ele está ficando acelerado? O cabo estava ficando aqui na frente, para você ter ideia. Ele estava já encostado aqui, ó. Aceleração máxima aqui, ó. Estava ficando aqui, né? Enquanto ele tinha que ficar solto aí onde ele está. Então, primeiro coloca o cabo, depois põe a peça do lado oposto, que é o que ajuda também a regular aqui a lenta, tá? E se você colocar essa pecinha aqui, né? Claro, ela está escondidinha, então coloca ela primeiro, antes de colocar o sensor aqui da lenta. Aí agora a gente tem facilidade de trabalhar aqui a lenta, né? Tá ok? Então só uma dica, né? Antes de montar tudo, você põe o corpo borboleta no lugar e coloca o cabo do acelerador logo em seguida. Primeira coisa que você faz aí para não te dificultar. Então aqui já o sensor da lenta, né? E o sensor lá atrás também já do corpo borboleta já no lugar. A gente agora vai colocar o que eu chamo aqui de agulha, né? Do gás, que é onde entra o gás. Para nossa sorte, como é que isso aqui tá? Ó, tá bem justinho, tá vendo? Olha, eu tô apontando a câmera para o outro lado, né? Para nossa sorte, isso aqui tá bem justo, ó. Tá sobrando aqui um espaço com bastante pressão. Então, esse dano aqui, no caso do carregás com essa peça, ele não está me causando prejuízo, que ele vai entrar bem forçado aqui. Eu vou ter que bater para ele chegar no lugar certinho. E isso vai me dar uma vantagem, que eu não vou precisar trocar essa peça. Depois vem a mangueira do gás, que diga-se de passagem que já num estado bem ruim, né? Mas a gente está para fazer a vistoria do gás agora, e eu não sei quais os problemas que eu vou ter lá.
Inclusive, quando mexeram no carro, deixaram o cano do gás encostando na caixa de marcha. E isso acabou rompendo a tubulação do gás. Eu não estou usando gás. Então, prefiro deixar passar pela revisão para ver tudo que precisa ser feito. E aí, então, a gente vai fazer as trocas. E com certeza essa mangueira vai ter que passar pela troca também, porque ela já está bem deteriorada, né? Apesar que a pressão que entra aqui é pressão atmosférica, né? A alta pressão, ela está antes aqui desse regulador de pressão, né? O que sai aqui já sai na pressão atmosférica para entrar dentro do corpo borboleta aqui, né, da onde faz a mistura toda aqui. Então já sai uma pressão bem fraquinha, não é lá grandes coisas. O perigo está antes, né, disso tudo, né? Está nessas outras peças aqui que antecedem. Mas aí gás, é outra história, é outro assunto novo para mim também. Não entendo muito, nada de gás. Muito mal de gás de cozinha, né? Mas é isso aí. Então aqui a gente já vai ter essa vantagem, tá? Ainda bem que deu certo. A gente não vai precisar estar trocando o corpo borboleta por folga, né? Agora, rapaziada, eu vou te falar uma coisa, hein? Aguardo até dica. Esse sensor da mangueira aqui que vem do filtro para entrar, né, aqui no corpo borboleta, esse sensor tá me dando trabalho. Cara, não tem um jeito fácil de colocar isso. Por isso que o outro estava tão danificado, porque foi mexido e por conta disso acabaram danificando toda a mangueira, né? E vou te falar, hein? Vou ter que pesquisar aqui com os colegas na internet aí, os feras que já fizeram isso, para poder estar colocando. A gente vai fazer uma pesquisa e vamos tentar fazer aí filmando para a gente também mostrar para você como é que coloca, porque isso aqui não é fácil não, hein? Gente, o sensor está no lugar. Agora, a dica é a seguinte: visita lá o canal do Dr. Corsa, porque não é fácil. Principalmente por conta de eu estar trocando a mangueira e ela não é original, né? Na cidade aqui onde eu moro, numa cidade pequena, então eu não encontro original, né? Mas geralmente o original você vai encontrar numa loja grande ou de concessionária. Então é bem diferente, né? Com certeza que o orifício para a gente colocar a válvula ele um pouco apertado, mas o Dr. Corsa lá tem uma dica muito interessante lá, tá? Então se você visitar o canal do Dr. Corsa, aliás lá tem tudo sobre Corsa, né? A gente está registrando aqui apenas mais por registrar mesmo o momento que a gente está fazendo, tá? E vamos ver se dá certo, né? Mas eu te aconselho, nesse caso dessa válvula aqui, né? Eu pesquisei como válvula da entrada de ar, né? Do Corsa, e apareceu lá pra gente. E ele dá uma dica bem bacana. Inclusive ele fazendo lá com o original é tão fácil que eu não imaginei que fosse ser tão difícil, mas funcionou, tá aí, tá no lugar. Bom, pessoal, tá aí funcionando agora, né? Alenta um pouquinho melhor, mas ainda sinto que dá para dar uma regulada, mas talvez seja agora a necessidade de uma limpeza de bico, já que estava entrando tanta sujeira, né, para dentro ali para dentro da área onde mistura o combustível com o ar, né? Aquilo tudo deveria não, né? Com certeza deve ter entupido os bicos e aí o carro acaba ficando um pouco acelerado, né? Mas tá aí, tá funcionando. E aquela diquinha esperta que eu falei com vocês, né? Dá um pulinho lá no canal do Dr. Corsa, qualquer dúvida que você tiver, que você vai estar tirando aí suas dúvidas. É o canal mais completo sobre Corsa do Brasil. Eu, como é o meu primeiro Corsa, tenho visitado muito o canal do Dr. Corsa e realmente a gente consegue solucionar muitos probleminhas ali para quem gosta de mexer. Agora uma dica, né? Quem não gosta e não está habituado a desmontar, porque a gente não mostrou a desmontagem, porque justamente
só dá para mexer aqui quem gosta. Então quem gosta já consegue desmontar, né? Muitas vezes a dúvida é que faz a gente demorar. Então a gente foi aí trazendo o que a gente estava fazendo para poder acelerar o trabalho quando você for mexer, né? Porque se você for mexer, com certeza é porque você já tem esse hábito de estar aí fazendo algum trabalhinho em casa. Um abraço então aí, a gente espera poder voltar, né? E a gente vai também dar umas voltas por aí e ver se o problema não persiste. Que como eu falei, o maior problema dele é justamente quando ele estava com a temperatura já elevada, né? Rodado, onde as mangueiras, a tubulação já tinha esquentado. E aí então dava passagem de ar. Então por enquanto montando e ligando agora como o motor está frio, muito provável que ele esteja trabalhando assim, quase redondo, né? Do meu ponto de vista ainda não está 100% não, mas tá bem melhor do que estava, né? Então de repente vamos ter que dar uma volta aí para ver como é que vai ficar, né? Um abraço, espero que vocês tenham gostado aí, a gente tenha podido ajudar você em alguma coisa. Primeiro Corsa, mas eu vou te falar a verdade, estou gostando, né? Já estou me apaixonando pelo carrinho. Um abraço, gente. Acabamos voltando. Você se lembra da válvula, né, que eu havia falado com vocês, da solenoide? Então quando o pessoal retira lá o aquecedor de água, olha só, eu vou estar abrindo aqui esse caninho que eu coloquei dobrado, eu vou estar abrindo e você vai ouvir o barulho de como ele puxa o ar. Quer dizer, isso aqui também é uma entrada de ar falsa, porque se tivesse o sistema ligado, lá dentro estaria fechado, né? Como o radiadorzinho lá dentro ele está desligado e desligaram também a tubulação que sai daqui da solenoide, ele acaba dando uma entrada de ar falsa, ó. Então, ó, abriu aqui, ó, o caninho, ele logo começa. Né? Então é bom verificar, se o seu carro não tem o aquecedor de ar, você tem que fechar essa passagem de ar aqui.